No vídeo de hoje, eu não tô no meu cenário porque eu acabei de voltar do Brasil e tá tudo um caos. A pessoa já começa o vídeo reclamando, né? Mas não, gente, só pra vocês entenderem, eu fui pro Brasil, passei minhas férias lá, foi maravilhoso. Vou contar um pouco, porque sempre que eu volto com uma impressão das coisas, mas quando a gente chega de viagem, eu já cheguei assim na pressão, que eu cheguei num dia e aquela correria, a gente chegou, pousou no meio do dia e tinha que buscar os cachorros, mil coisas, a gente só foi parar quieto, já era quase meia-noite em casa, para no outro dia de manhã já ir trabalhar. Ó, que maravilhoso, já chega e já volta pro trabalho, porque a vida é assim, a vida não é fácil. E com isso, o que acontece? Tudo em volta vira o caos, que a casa estava fechada há 18 dias, os cachorros não tinham mais comida, e todo o rolê, mala para desfazer, uma pancada de roupa para lavar, inclusive parei de cuidar das roupas, das milhares de roupas que eu tava lá, que eu já lavei, que já tirei da secadora, agora eu preciso guardar, porque vocês estão vendo aqui, ó, meu guarda-roupa aberto, porque eu tô nesse processo ainda, parei para gravar esse vídeo. E o meu cenário lá em cima também tá o caos, então não vou ter tempo, preciso ser prática, vamos às coisas práticas da vida, que é isso que eu também aprendi muito na Holanda, ser prática. Mas eu queria contar um pouco da minha viagem pro Brasil, porque assim, ó, é algo que você só vai viver quando você tiver mudado do Brasil e for fazer uma viagem para o Brasil, para visitar a família. Assim, é muito diferente, por exemplo, se eu for viajar aqui na Europa, se eu for, sei lá, para Lisboa, que é um lugar que eu quero muito ir. Se for fazer uma viagem para Lisboa, não importa se é uma viagem de final de semana ou de uma semana. Mas você vai para Lisboa, você vai conhecer Lisboa. Então você, né, não conheço nada, nunca fui para lá. Então eu vou olhar os pontos turísticos, vou em XYZ lugares e beleza, depois eu volto para casa e tá tudo certo. Agora, quando você vai pro Brasil visitar a família, é um outro rolê mais complicado. Primeiro porque assim, você não vai visitar pontos turísticos, aí você vai visitar pessoas, você quer, né, tem um monte de gente que você quer ver, tem um monte de coisa que você quer fazer, mais as coisas que você eventualmente tem que resolver, que você aproveita esse tempo para resolver, não esta vez, mas a outra vez, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi renovar minha carteira de motorista que estava vencida, e assim, sempre tem uma burocracia, um banco, um negócio, uma coisa que você tem que resolver, e você tem que encaixar tudo isso num período de tempo que é relativamente curto. Da outra vez que eu fui, não essa vez anterior, foi pior, porque eu fui no final de 2021. Era a época de Natal, que é sempre uma época meio caótica. Fazia 2 anos, sei lá, muito tempo que eu não ia pro Brasil, então também estava muito perdida com as coisas. Ainda era um pouco pandemia, que foi dezembro de 2021, então era assim, estamos no fim acabou a pandemia, não acabou a pandemia. Então eu fiquei com muito medo de sair programando coisas, né, porque também tenho um pai debilitado em casa, eu ia ficar na casa dos meus pais, como a gente sempre fica. Então assim, foi caótico, eu voltei pra Holanda assim, decepcionada, acabada, porque eu não tinha feito metade do que eu queria fazer e me cansei mais do que descansei. Não tinha programado nada e fiquei frustrada que a gente fez poucas coisas, enfim, foi um caos aquela viagem de 2021. Aí o que eu mudei para essa viagem desse ano, fiz assim uma super organização. Eu vou te dizer que eu fico orgulhosa da minha organização, fiz uma planilhinha, com o que a gente ia fazer cada dia, deixei uns buracos para as coisas que, né, os imprevistos, as coisas que não deu certo, que pessoas que você precisa encaixar, enfim. Aproveitei que era a época do meu aniversário, marquei 2 festas de aniversário, uma com a família, que aí eu chamei as pessoas mais da família, né, que a gente fez uma festinha mais em casa, uma coisa bem caseirona mesmo, né, bem estilo Brasil, e uma outra pros amigos e afins, que aí eu fiz uma balada, que eu também tava com muita saudade de ir pra balada em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe que balada em São Paulo é muito diferente de qualquer balada em outro lugar do mundo. E isso foi muito bom, porque deu uma boa organizada na minha agenda, até porque nessa viagem eu ainda tinha um casamento para ir em outro estado, então eu tive uma viagem dentro da viagem. Então assim, por organizar tudo isso, parece assim muito trivial, muito simples, mas o tempo passa assim, ó, principalmente quando a gente tá louco pra ir no Brasil, comer um pastel na feira, né, que a gente é desse feitio, eu e meu namorado, fazer coisas assim, até normais do dia a dia que eu fazia, coisa como um pastel na feira, que é uma coisa besta, mas 1000 coisinhas e ainda assim, mesmo organizando muito bem, mesmo otimizando muito nosso tempo, ainda ficou pra trás coisas que eu gostaria de ter feito e que não deu tempo. Por exemplo, aquela roda gigante que fizeram, acho que na Marginal Pinheiros, lá em São Paulo, alguma coisa assim, não consegui ir. Nem chegar perto para ver eu consegui. Uma coisa que eu acho engraçada, que as últimas vezes que eu fui pro Brasil, nas 2 últimas vezes, parece que
já te dão um choque de realidade no aeroporto, né? E da outra vez que eu cheguei no Brasil, uns 3, 4 Ubers me cancelaram até eu conseguir pegar um Uber e não entendia nada do que estava acontecendo. Perguntei pro Uber e ele me explicou que naquela época, né, 2021, o Uber não mostrava o endereço de destino, para onde você estava querendo ir. E aí eles perguntavam e se você não respondesse, eles te cancelavam. E como eu não estava entendendo nada desse rolê, eu nem vi que me mandou mensagem, outra hora que eu fui responder, ele já tinha me cancelado, enfim. Demorou até eu conseguir um e aí ele me explicou que era essa a questão, que eles não queriam. Tinha motorista que tinha medo de pegar uma viagem pra muito longe, coisas do tipo. Dessa vez foi outra questão que aconteceu, né? Eu cheguei no aeroporto, pedi o Uber, que foi o primeiro Uber que eu pedi, já veio. E quando eu tava esperando o Uber no ponto do Uber no aeroporto, ponto oficial, chega uma outra pessoa e fala assim, não, você tá procurando Uber, porque tem esses carros aqui parados, é tudo Uber, você pode pegar um desses, já é prático, não precisa esperar. E eu muito, né, brasileira que sou, pensei assim, esse bagulho aí tá estranho, né? Aí eu peguei e falei pra ele, não, eu já pedi no aplicativo e o cara já tá 1 minuto, ou seja, ele já vai chegar, então não vou cancelar que eu já pedi, né? Aí ele, tá bom, e saiu fora. Aí eu fui perguntar pro Uber, ele falou assim, isso daí é tudo ilegal. Ele provavelmente ia querer combinar um preço por você por fora do aplicativo, não ia te atender no aplicativo, e sem aplicativo é sem garantia, né? Dentro do aplicativo você tem várias proteções e garantias, fora você não tem nenhuma, vai saber o que eles iam fazer. Mas parece que começa um choque de realidade já no aeroporto, porque toda vez que eu tô indo pro Brasil, sempre acontecem umas coisas assim já no aeroporto, né? E que nem a festa também foi uma coisa que foi muito boa, mas que me deu assim, que não, depois eu fiquei pensando, né? Falei, se fosse na Holanda, eu tava bem lascada, porque no Brasil você marca um horário, ninguém chega no horário. Mas pra mim foi super ótimo isso. Por quê? Porque as pessoas chegavam, uma pessoa, que nem na balada, chegou os 2 primeiros convidados. Aí eu fiquei ali batendo um papo com aquelas pessoas que chegaram cedo. Daqui uns 15, 20 minutos chegou mais alguém. Daí eu, né, pedi licença e fui cumprimentar as pessoas que chegaram. Eu fiquei ali no bate-papo. E assim ainda, cada uns 15, 20 minutos chegava alguém, eu, né, parava de conversar com aquele que eu tava conversando e ia conversar com alguém que chegou. Com isso eu consegui dar atenção pra todo mundo. Mas depois eu fiquei pensando, se fosse na Holanda, eu tava lascada, porque na Holanda, você marcar 7 horas, todo mundo vai chegar entre 7 e 7h05, pra não dizer que vão chegar muito exatamente pontualmente no horário, mas ninguém, às vezes até faz uma fila na sua casa, porque chega todo mundo realmente junto. Mas no Brasil não, eu achei bem conveniente isso, e foi uma coisa que eu pensei, né, nossa, como eu já tô com a cabeça tão Holanda, né, de como as coisas funcionam na Holanda, que eu reparei nisso, porque na verdade é uma coisa que é normal no Brasil, eu jamais acho que ia reparar nisso se eu não estivesse vivendo na Holanda, se eu não estivesse passando por essa experiência aqui, né? Uma outra coisa que foi bastante interessante, né, que também tem a ver muito com choque cultural e tudo mais, é que esse casamento, né, era em outro estado, então tinha várias pessoas da minha família que foram para esse outro estado para ir nesse casamento, principalmente pessoas de São Paulo. E aí, como que a gente fez? A gente fez uma experiência bem brasileira, a gente alugou uma casa e ficou todo mundo nessa casa, né? Então tinha gente dormindo em quarto, mas tinha gente dormindo na sala, tinha gente dormindo em tudo que era lugar. Isso é uma coisa que pro meu namorado, que é holandês, é muito estranho, porque eles mal costumam ficar na casa de parente, muito menos alugar uma casa que todo mundo fica junto do jeito que der, em colchão no chão e tudo mais. De início ele tava bem nervoso, porque ele não conseguia entender como que ia ser isso, ele tava sem saber onde que ele ia dormir, se ia dormir, eu também não sabia muito e não fiz muita questão de perguntar, pra falar bem a verdade, mas se ia dormir, tipo, homens de um lado e mulher de outro, que às vezes na minha família é mineira, então a gente fazia muito isso em Minas, por exemplo, mas no fim a gente acabou, né, tinha vários quartos a casa, a gente conseguiu ficar num quarto, foram poucas pessoas que dormiram na sala, mas no fim ele adorou a experiência, né, porque teve várias outras coisas bem brasileiras, a história da comida, todo mundo comendo junto, né, fazendo aquela comida de batalhão, teve churrasco, então foi a primeira vez que ele participou de um churrasco do jeito bem brasileiro, aquela churrasqueira, né, como era uma casa para muita gente, a gente conseguiu pegar uma casa bem legal, que tinha aquela churrasqueira de tijolinho, né, na parede, embutida na parede, ele nunca... Acho que até tinha visto, mas nunca tinha participado. O negócio foi no Mato Grosso do Sul, a carne lá é diferente, porque ela é mais fresca, porque ali tem muita fazenda, então é uma carne que vem de fazendas, né? Já é mais fresca do que a carne que a gente come em São Paulo, então também era um gosto diferente, era tudo diferente. Então para ele, principalmente, foi uma experiência, assim, que acho que ele nunca vai esquecer.
Fizeram uma costela de boi num tambor, nem eu tinha visto isso. E aí ele ficou espantadíssimo, né? Que era uma costela inteira, assim, do boi. Põe dentro de um tambor e deixa ela cozinhando por horas até tirar e, né, tá no ponto, aí tira e come. Era delicioso, muito delicioso. Uma coisa bem, assim, também da região, eu acho, né, do Mato Grosso. Mas é isso, assim, foi muito bacana e eu fiquei feliz dessa vez que eu consegui organizar a minha vida, que eu consegui otimizar meu tempo, porque 18 dias parece muito, mas não é tanto assim não, que passou tão voando, tinha tantas outras coisas que eu queria fazer, mas pelo menos as coisas que eu me propus, que era tipo o mínimo do mínimo, eu consegui fazer. Lógico que tem os furos, né? Tipo, as pessoas que eu devia ter convidado para a festa e acabei não convidando, porque é tanta coisa para organizar antes de viajar. E eu também estava passando por uma mudança grande no trabalho antes de viajar. Teve gente que eu simplesmente esqueci. Parece uma falta de consideração com as pessoas, mas é algo que eu preciso organizar melhor para a próxima vez, por exemplo, né? Mas faz parte. Pessoas não pensam que eu sou uma pessoa sem consideração, que eu não queria ver vocês. Eu queria muito mais gente do que eu vi, eu queria ter visto. Mas é difícil de organizar. Não parece, mas é difícil de organizar para caber tudo dentro daqueles dias, tudo que a gente quer fazer, todo mundo que a gente quer ver. Por exemplo, eu queria ter ido na Zona Leste, eu queria levar o meu namorado na Zona Leste para ele ver de onde eu vim. Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando, sabe como é a periferia, Zona Leste de São Paulo. Eu queria ter levado ele lá, mas na Zona Leste, tipo, minha mãe hoje em dia mora no centro, então eu fico hospedada lá no centro da cidade, né, Bom Retiro. Mas mesmo do Bom Retiro pra Zona Leste, dependendo do dia e dependendo se a gente arranja um carro, né, é uma operação de umas 3 horas entre, né, 1 hora mais ou menos para ir, se a gente não pegar muito trânsito, outra hora para voltar e 1 hora para, né, gastar lá, porque e aí eu queria ver um monte de gente lá, tem um monte de gente lá que eu queria ter visto, não consegui ver, não consegui ir lá, enfim, mas eu vou colocando nas minhas listinhas, tenho minhas listinhas no Trello e fico colocando lá as coisas que eu quero fazer, programando as próximas viagens. Nem sei quando eu vou voltar pro Brasil a próxima vez, mas já tenho uma lista das coisas que faltou, das pessoas que faltou convidar, que a próxima vez eu vou fazer isso de novo, que eu achei muito bom, para não ter furo, porque a melhor coisa que vocês fazem da vida, quando vocês vão visitar o Brasil, depois que vocês mudarem do Brasil, principalmente a sua cidade natal, é não dar uma de brasileiro e só ir, e sim fazer uma programação, porque olha, acredite em mim, às vezes é até cansativo, porque é tanta coisa que chega lá, você vira uma barata tonta, ainda mais se você se propor a ficar visitando todo mundo, porque aí você gasta mais seu tempo visitando pessoas. Ainda mais eu que morava em São Paulo, que é uma cidade difícil de você se deslocar, porque é muito grande, é trânsito, é mil coisas. Você acaba, né, das outras vezes eu fiquei à mercê de vai para um lugar, vai para outro, visita outro, vai jantar com um, vai jantar com outro, vai almoçar com outro. Ó, caos. Chega uma hora que você já não sabe mais o que você tá fazendo. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que vocês aproveitem essas dicas. Espero que vocês consigam viajar para o Brasil. Quem está morando na Holanda, quem já mudou para cá, espero que vocês consigam voltar em breve, porque eu voltei fisicamente cansada. Essa semana, 1000 coisas para resolver na Holanda, mas estou mentalmente descansadíssima e pronta para esse ano novo aí que começou, porque eu sou taurina, fiz aniversário 6 de maio, deixe seu parabéns aqui nos comentários. Então, o meu ano astrológico acabou de comentar. Meu ano astrológico acabou de começar e é isso aí, voltei renovada para começar esse ano com força total. Beijo e obrigada por me assistir.